Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, Abba Pai. Graça e paz abençoados, amém? Glória a Deus por todos que estão aqui. E graça e paz a você também aí, que está me assistindo pelo YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Hoje nós temos alimento novo, hein? Bíblia, papel e caneta. Primeiro vamos agradecer a Deus, porque Paulo disse, em tudo dai graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, te louvamos de todo o nosso coração, te exaltamos porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Pai, para a tua glória em nome de Jesus, nessa noite manifesta revelação, sabedoria e entendimento, que a tua igreja no Brasil e na terra, que tuas ovelhas ouçam tua voz, que a tua palavra seja revelada, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Que a igreja de Cristo na terra seja edificada com esta palavra e com este apostolado, através da manifestação e da revelação do Espírito Santo. Assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Você aí no YouTube, Bíblia, papel e caneta, hein? Hoje é quarta-feira e estamos aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas, culto de louvor, adoração, graça e apostolado. Bíblia, papel e caneta, que nós temos assunto novo hoje, hein? Bíblia, papel e caneta. Vamos estar ministrando essa palavra da graça de Deus. O tema hoje, anote aí no seu caderno, Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta, para você acompanhar essa ministração. Anote aí no seu caderno, tá, o assunto de hoje. Todos estão debaixo da graça, em maiúsculo, tá? Todos estão debaixo da graça, coloca graça em maiúsculo, vírgula. Mas nem todos estão em graça, minúsculo. Está entendendo? Tem uma diferença aí. Todos estão debaixo da graça, graça em maiúsculo, vírgula. Mas nem todos estão em graça, graça minúsculo. Então vou te explicar essa diferença hoje, para que você tenha essa perfeita revelação e esse perfeito entendimento, tá? Todos estão debaixo da graça, mas nem todos estão em graça. Eu espero que com essa ministração, pelo menos os predestinados, os escolhidos de Deus, entendam e compreendam essa ministração, esse apostolado, tá? Porque há uma diferença entre estar debaixo da graça e estar em graça. Está conseguindo me entender? Vamos começar essa ministração aqui, por favor, com Efésios capítulo 2. Vamos falar primeiro da graça. Da graça. Depois eu falo em graça. São coisas diferentes, tá? Efésios capítulo 2. Agora, essa diferença aqui, é só o apostolado que traz essa diferença, porque quem traduziu a Bíblia não interpretou. Eu acho que foi até bom não interpretar, porque senão vai interpretar de um modo equivocado, né? Porque os evangélicos estão equivocados. Então, o catolicismo está equivocado. Então, traduziram. Se interpretassem, daria uma interpretação equivocada, né? Então nesse sentido, foi melhor não terem interpretado. Veja Efésios 2, versículo 8, diz assim, ó: por não terem interpretado, a ortografia está errada. Você está me entendendo? Presta atenção, ó.
por não terem... A Bíblia só foi traduzida, tá? Porque nós somos brasileiros. E a Bíblia, a linguagem dela é hebraica, aramaica e grego. A Bíblia tem 3 linguagens na Bíblia. Hebraico é dos hebreus, na lei. Aramaico, Mateus, Marcos, Lucas e João, que era a língua de Jesus. Aramaico, né? Quem morava em Arã, falava-se aramaico. Então, hebraico, os que estavam debaixo da lei, o Velho Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas nós somos brasileiros, falamos a língua portuguesa. Então teve que ser o quê? Traduzido para o português. Senão como é que eu ia saber de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés? Então o hebraico foi traduzido para o português. O aramaico, que era a língua de Jesus, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, escrito em aramaico, e o Novo Testamento, que é de Romanos para frente, em grego. Então, é bom você anotar aí, para você ter essa informação. A Bíblia foi escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego, tá bom? Então, por ela ter sido traduzida até chegar a nós, aqui no Brasil, que é a língua portuguesa, não interpretaram, só traduziram. Então, glória a Deus que não interpretou, para não interpretar errado. Por não terem interpretado, a ortografia está, pode-se dizer que errada. Por quê? Porque o que é ortografia? A letra, a escrita, logos. Quando escreve Deus, quando se refere ao Criador, o D é em maiúsculo. Isso é ortografia. Quando se refere, bendito seja o Deus e Pai. Se o Pai se refere ao pai de Moisés, ao pai de Davi, que era Jessé, aí é pai em minúsculo. Mas se o pai se refere a Deus, então o P do pai é em maiúsculo. Isso é ortografia. Estão entendendo? Então, explicando isso, você vai me entender. Se na ortografia colocaram Deus em maiúsculo, se na ortografia colocaram Criador, quando se refere a Deus em maiúsculo, se na ortografia colocaram Pai, bendito seja o Deus e Pai, Hebreus 12, 9, Deus é Pai dos Espíritos. Então, quando se refere a Deus como Pai, está em maiúsculo, então também, quando se refere à graça de Deus, teria que estar em maiúsculo. Agora, como que eles iriam colocar em maiúsculo se a graça não foi revelada? A eles. Por isso não colocaram. Então, Efésios 2:8, essa graça aqui, ó, Efésios 2:8, pois é pela graça que sois salvos. Essa graça aqui teria que estar em maiúsculo, claro, porque se refere à graça de Deus. Está claro ou não está claro? Então, o tema de hoje, ó, todos estão debaixo da graça. Graça em maiúsculo, vírgula. Mas nem todos estão em graça. Qual a diferença? Ao longo da ministração vou te explicar. Deixa o Efésios 2 aberto, abre em Romanos capítulo meia dúzia. Romanos 6. Por favor. Romanos meia dúzia. E vamos comparar Romanos meia dúzia com Efésios 2:8. Romanos 6:14. Um texto que nós estamos sempre lendo aqui, ó. Romanos 6:14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse graça também teria que ser em maiúsculo, porque se refere à graça de Deus, o favor de Deus, a aliança que Deus fez. Então é bom você escrever isso, tá? Graça em maiúsculo. É verdade que a Bíblia, na ortografia, não vai estar graça em maiúsculo, né? Só se começar graça e paz. Aí é língua portuguesa. Se a frase começar com graça, aí começa com G maiúsculo. Mas por vezes a palavra vai estar no meio da frase. Era para estar em maiúsculo, como Deus está em maiúsculo, como o Pai está em maiúsculo, como o Espírito Santo está em maiúsculo. Mas nesse quesito de interpretação ortográfica, se é que eu posso falar, houve uma falha. Tá? Então escreva aí. Graça em maiúsculo se refere à graça de Deus. Agora, presta atenção, vocês que vão ter que achar aí, né? Porque
Porque eu não vou estar com você 24 horas por dia para te falar, quando você estiver lendo a Bíblia, ó, aqui está em maiúsculo, aqui está em minúsculo, aqui. Eu não vou estar com você. Então, eu vou te dar alguns exemplos e você vai ter que andar com suas próprias pernas. Posso ouvir um amém? Você vai ter que aprender a interpretar para saber quando se refere à graça de Deus e quando se refere à doutrina. Porque, olha o tema, todos estão debaixo da graça. Aí é graça de Deus, vírgula. Mas nem todos estão em graça. Em graça quer dizer, na doutrina. E é verdade, né? Porque os filhos de Deus que estão na terra, nesse momento agora, incontáveis filhos de Deus, incontáveis cidades, incontáveis estados, muitas nações, países, tribos, línguas, raça, sangue. Então, os incontáveis filhos de Deus, só por terem nascido, já estão debaixo da graça. Mas a maior parte deles, 99,9%, não estão em graça. Mas estão debaixo da graça. Mas não estão em graça. Eles estão debaixo da graça, mas não estão em graça. Você consegue perceber o maiúsculo e minúsculo? Dá um sinal quem está entendendo. Você consegue perceber? Eles estão debaixo da graça, mas não estão em graça. Então, pela língua portuguesa, quando você coloca da graça, já diz respeito à graça em maiúsculo, a graça de Deus. E quando você escreve em graça, fica claro que não é a graça de Deus em maiúsculo, que é a doutrina que foi revelada ao apóstolo Paulo. Amém? Quem está acompanhando? Está acompanhando? Então, olha lá, ó, Romanos 6,14, você vai ler junto, comparar com Efésios 2,8. Romanos 6,14, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mais uma vez, aqui, graça em maiúsculo. Pode falar sem medo de errar. Graça em maiúsculo, vocês têm que aprender, né? E Efésios 2,8, pois é pela graça que sois salvos. Essa graça também é graça em maiúsculo, que se refere à graça de Deus. Está claro ou não está claro? Vamos ver outro texto também. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Tá? Hebreus capítulo 13. Olha aí, confere na sua Bíblia. Hebreus 13, versículo 25. A palavra graça só não está em maiúsculo porque está no meio da frase. Então, pela língua portuguesa, toda oração, toda frase, quando se começa, tem que começar em maiúsculo, mas aqui não está no começo. Então, aí você vai precisar interpretar para saber a qual graça se refere, está entendendo? Hebreus 13, 25. Ó. A graça seja com todos vós. Que graça que é essa? A maiúscula ou minúscula? Maiúscula? Hã? Hebreus 13, 25. A graça seja com todos vós. Vê aí, ó. Que graça que é essa? Maiúscula, abençoados. Eu permito vocês errarem para aprender. Tem que aprender a interpretar. Maiúscula, você falou certo. Maiúscula, por quê? Como é que eu sei que é a graça de Deus? A graça, Hebreus 13, 25. A graça no oculto de Deus seja com todos vós. Então, se refere à graça de Deus, sempre será em maiúsculo. Está claro ou não está claro? Então, eu estou te ensinando o quê? A interpretar. Amém, abençoado? Interpretar. Daqui a pouco eu vou te falar sobre em graça. Uma coisa é da graça. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí é graça, nova aliança. O texto ficaria assim, Romanos 6,14. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo de uma nova aliança. Agora ficou fácil, né? Isso te ajuda muito. Quando você troca a palavra graça por nova aliança. Aí você sabe que se refere à graça de Deus. Novo pacto que Deus fez. Tá? Jesus morreu, ressuscitou, derramou o sangue. Deus fez uma nova aliança. Essa é a graça de Deus. Está claro? Em maiúsculo. Então, Hebreus 13, 25. A graça seja com todos
vós. Você pode ver também, olha aqui, ó. Vou pegar um exemplinho bem fácil, tá? Volta aí antes do Hebreus, você vai achar o Tito. Antes de Hebreus tem Filemão, do lado Tito capítulo 3. Tito 3,15. A última frase de Paulo, escrevendo a carta para Tito. Tito 3,15. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda a quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. É a mesma coisa de Hebreus 13:25. É claro? Por que você sabe que é maiúsculo? Ó, a graça no oculto. Graça de quem? Então, quando você vê que se encaixa, está percebendo? O texto ficaria: a graça de Deus seja com todos vós. Então, para não escrever a graça de Deus, Paulo falava: a graça seja com vós. Amém, abençoados? Vamos lá em Filemão do lado, ó. Filemão 25, do lado de Tito. Olha lá. Filemão 25. Agora fica claro que é graça em maiúsculo, né? Porque é a graça do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Está claro ou não está claro? A graça, Filemão 25, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então fica claro que essa graça não é uma doutrina. É a graça de Deus. Ainda em Tito, olha lá, ó. Tito, capítulo 2, na mesma, página do lado. Tito 2, verso 11. Bíblia, papel e caneta. Tito 2,11. Pois a graça de Deus. Está percebendo o que eu estou te dando? Eu te dei um exemplo sem de Deus, e estou te dando um exemplo com o de Deus. Ó, Tito 3,15. A graça seja com todos vós. Tito 3,15. E Tito 2,11. Pois a graça de Deus se manifestou. Agora, eu como já entendo, o Tito 2,11 poderia ficar assim, ó. A graça se manifestou. Eu podia tirar o de Deus. Ou então, em Tito 3,15, colocar o de Deus, ó. A graça de Deus seja... Quem está entendendo esse estudo aqui? Então, Tito 3,15, eu posso acrescentar o de Deus. A graça de Deus. Já no Tito 2,11, eu posso tirar o de Deus. Que não muda? Não muda nada, porque ó, Tito 2,11, pois a graça se manifestou. Está claro ou não está claro? Mas aqui ele pôs graça de Deus. Mas em Tito 3,15 ele não pôs de Deus. E para nós não muda nada. Amém? Quem está entendendo? Tito 2,11, vamos ler o texto. Tito 2,11, pois a graça de Deus, claro, né? Se é a graça de quem? Não tem outra graça, né? Tito 2,11, pois a graça de Deus, e o que prova que essa graça é maiúsculo? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, fica claro que essa graça é a graça em maiúsculo, porque é a graça é a mesma de Efésios 2,8. Pela graça sois, não é a mesma, está percebendo? Só que você vai encontrar aqui textos na Bíblia que falam da graça, mas não é essa graça de Deus. Por exemplo, abre aí, João capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 1. Olha aqui, ó. João 1, 16. Olha uma pegadinha aqui, ó. João 1, 16. Da sua plenitude, alô, como a Bíblia não foi interpretada, aqui tem um erro ortográfico. Eu enxergo, eu consigo enxergar. Já viu também? Já viu onde está o erro? Olha lá, ó. João 1,16, ó. Como a Bíblia não foi interpretada, ela só foi traduzida, então aqui tem um erro ortográfico. Por quê? Porque João 1,16 diz da sua plenitude. Para aí. Na língua portuguesa, se refere à plenitude? Então teria que ser em maiúsculo. Quem está entendendo? Porque o D de Deus é maiúsculo. O E de Espírito Santo é maiúsculo. Então aqui também teria que ser o S em maiúsculo. Porque o sua, da língua portuguesa, da sua, da de quem se refere a
Deus. Então esse S teria que ser em maiúsculo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? João 1,16. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. E os dois graça está em minúsculo. E agora? Como é que faz para entender isso aqui? Eu não falei que era uma pegadinha? Não está em minúsculo aí? Ó, João 1,16. Ó. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Não, eu já vou ajudar logo, né? Essa graça aqui não pode ser doutrina, né? Ainda que esteja em minúsculo, não pode ser doutrina. Por quê? Olha o tema, ó. Todos estão debaixo da graça, mas nem todos estão em graça. Então esse João 16 não pode ser graça em minúsculo. Por quê? Porque da sua quem? De Deus, da sua plenitude, todos nós recebemos. Bom, se todos receberam, então não se refere à doutrina. Porque no quesito a doutrina, nem todos ainda receberam. Olhando para João 16. Olha para João 16. O entendimento tem que vir do que está escrito. Olha para João 16. Ó. Da sua plenitude, sublinha aí. Ó. Diga, todos nós. Para aí. Todos nós quem? Agora Hebreus 12, 9 diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Então, se Deus é o Pai dos Espíritos, Efésios 4, 6 diz que há um só Deus e Pai de todos. Casa com João 16. Efésios 4, 6. Há um só Deus e Pai de todos. E todos quem? João 16. Todos nós recebemos. Todos nós quem? Hebreus 12, 9. Os filhos de Deus. Então, se todos os filhos receberam, então não diz respeito à doutrina que é em graça. Todos receberam o quê? A graça. Então, logo, os dois G estão, claro, tem que estar em maiúsculo. Por quê? Porque todos nós recebemos graça de quem? Da sua plenitude. Então, graça de Deus. Todos nós recebemos graça, mais sobre graça. Ou seja, favor sobre favor. Graça sobre graça. Bênção sobre bênção. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem que interpretar, irmão. Não tem regra. Tem que interpretar, tem que ler o texto, tem que interpretar. Isso aqui não posso fazer regra, porque senão você vai cair em outro texto, e aí, como é que faz? Então, cada texto é um texto, cada palavra é uma palavra, cada contexto é um contexto. Aqui em João 16, está claro, da sua de quem? Se referindo a... Nesse texto, é preciso entender dessa forma. Não tem outra forma de entender. Porque da sua, literalmente se refere à plenitude de quem? Então, para não escrever da plenitude de Deus, João 16 está escrito o quê? Da sua. Pegou? Na língua portuguesa, para não escrever da plenitude de Deus, todos nós recebemos graça sobre graça. Como é que ele escreveu? Da sua. Da sua de quem? Então é a mesma coisa, contanto que você entenda, né? Contanto que você entenda que esse da sua se refere à plenitude de Deus. Se refere à plenitude de Deus, então essa graça sobre graça é em maiúsculo, porque a graça de Deus não se refere à doutrina. Porque se referindo à doutrina, ainda nem todos receberam. Mas a graça de Deus, todos nós recebemos. Você está percebendo que eu estou no texto, sem conversa mole, sem desviar o assunto? Está percebendo que eu estou no texto? Sem blá blá blá, eu estou no texto, ó. João 1,16. Eu estou isso se chama exegese. Eu estou indo no sentido das palavras. Eu estou no texto, eu não saí do texto. Eu citei Hebreus 12, 9, eu citei outro versículo aqui, Hebreus 12, 9, citei Efésios 4, 6, mas eu estou em João 1,16, ó, focado da sua plenitude. Poderia ficar como? Da plenitude de Deus. Todos nós recebemos, todos nós quem? Para aí, exegese. Eu estou esmiuçando as palavra por palavra. Todos nós recebemos. Para aí, todos nós quem? Hebreus 12, 9. Deus é o Pai dos Espíritos. Efésios 4, 6. Há um só Deus e Pai de todos. Então, todos nós, todos os filhos de Deus. Eu estou estudando em cima de João 1,16. Que aula vocês estão tendo hoje, hein?
Por favor, hein? Quem reconhece o Espírito Santo? A teologia chama isso de exegese. Quando você vai a fundo no sentido das palavras para você ter o maior entendimento. Aí você há uma junção de interpretação. É verdade que isso é dado pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo ativo, porque Paulo disse, não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5. E os que estão na carne, o que eles já fizeram há muito tempo? Apagaram o Espírito. Logo eles não vão ter olhos iluminados. Então não vão conseguir enxergar o que eu estou falando aqui. É ou não é verdade? Eis o motivo porque eles pegam, leem a Bíblia e não entendem, porque o Espírito Santo está como? Está apagado. Quem está entendendo? Pega um nóia aí, pega um cachaceiro, pega aí um cara que está no mundão, só nas baladas, no forró, só no pagode, e dá para ele ver se ele entende. Não vai entender nada. Ele não é filho de Deus, ele é um filho de Deus no Espírito. Mas o Espírito Santo está apagado na vida dele. Paulo disse, não apagueis, ele apagou. Por que apagou? Ou como que se apaga o Espírito? Demasiadamente nas obras da carne. Gálatas 5. Andeis no Espírito e não satisfareis a vontade da carne. Quando se anda demasiadamente na carne, infelizmente, por consequência, vai se apagando o Espírito. Até que a pessoa já não sente mais nada, já não ora, já não lê a Bíblia, já não congrega, a vida dele já não tem mais sentido. Quem está entendendo? Aí o próximo passo é depressão, e aí já não tem mais sentido de viver, já não tem mais prazer na vida, e onde está Deus? Aí já começa, Deus não existe, se Deus existisse. Não é que Deus não existe, é que Ele apagou o Espírito. Quem está entendendo? E apagou por quê? Demasiadamente nas obras da carne, só pagode, só forró, só o sambão, só prazeres da carne, luxúria, prazeres da carne. Quantos aí no mundo nem lembram que Deus existe? É ou não é verdade? Mas quando cai na cama na UTI, o que ele pede? Pede oração, fala, ai meu Deus. É ou não é verdade? Por que ele fala, ai meu Deus? Porque o Espírito está apagado, o Espírito está nele, mas está apagado. Ainda consegue falar com uma chaminha bem pequenininha, ele consegue, ai meu Deus. É a prova que mesmo assim é ovelha. Um foguinho de vela. Sabe aquele foguinho da vela? Bem apagadinho, ele cai num leito de enfermidade, ele está doente, morre, não morre. Ai meu Deus, Deus! Como que ele consegue? Porque o Espírito está apagado, não morto, não saiu dele, está apagado, abafado, demasiadamente por causa das obras da carne. Quem é que está entendendo? Mas mesmo assim, ai meu Deus! Está me entendendo? Alguns pedem oração, ora por mim, porque meu filho não sei o quê, eu vou passar uma cirurgia. Agora você lembra de Deus. Quando você estava no sambão, no forró, no pagode, você não estava nem aí. Agora você vai passar uma cirurgia, agora você está pedindo uma oração. Quem está entendendo, hein? Sem condenação. O Espírito está apagado. Está lá, porque ele está pedindo oração. Ele está falando, ai meu Deus, Deus me ajuda. Então o Espírito está lá, senão nem isso ele falava. Só que está como? Apagado. Fala para mim que você não conhece um monte de gente assim, parente, na família, vizinho. Quando está morrendo, ai meu Deus, não é? E quando está com boa saúde? Sambão, forró, pagode, nada contra. Estou dizendo que aí desencadeia demasiadamente as obras da carne, vai apagando o Espírito, vai apagando o Espírito, vai apagando o Espírito, e acabou, não tem nada do Espírito dentro dele. Tem coisas da carne. Aí vai ver Gálatas 5, as obras da carne, a lista está desse tamanho assim, de tantas obras da carne. Tantas obras da carne. Tem tudo, só não tem nada de Deus dentro da pessoa. É ou não é verdade? Aí a pessoa chega a morrer. E agora, vai para o inferno? Não pode ir para o inferno, porque Jesus já pagou o preço por ele. E Atos 17 diz que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Então, Hebreus 12 diz que Deus é o Pai do Espírito dele, então o Espírito dele é salvo. Mas a carne, como o Espírito estava apagado, como não servia a Deus. Malaquias 3,18, há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Como ele não serviu a Deus, igual o ladrão da cruz, vai ter que morrer. Fazer o quê? Só quem está entendendo. Morrer é o quê? Colher o que
morreu o que plantou, colheu o que plantou. O ladrão da cruz, ele não foi salvo? Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não foi? Ele foi salvo, mas ele teve que morrer, porque ele colheu o que ele plantou. Quem está entendendo? E isso não tem como mudar, irmão. Salvo pela graça. Só que ele morreu, diga, e eu estou vivo. O ladrão da cruz não foi salvo pela graça? E você também não é salvo pela graça? Só que ele morreu, e como nós estamos? Vivo. Posso fazer nada, irmão. Cada um com seus problemas. Se você prefere andar na carne, você é filho de Deus, mas está andando armado, trocando tiro com a polícia, indo na boca pegar droga, Quer dizer, uma hora vai dar zica, hein? Uma hora vai dar problema. Anda empinando moto o dia inteiro, empinando moto. Uma hora cai para trás, o caminhão passa por cima. É ou não é verdade? Não está cheio de casos assim? Mas as pessoas não acreditam. As pessoas não... Ai, meu Deus, porque caiu da moto, esmiuçou a perna, agora está quase morrendo. Aí, ai, meu Deus. Mas quando estava empinando a moto, amostradinho para as meninas, aí não tinha ai, meu Deus, né? Mas agora morrendo tem ai, meu Deus. Aí eu lembro de Romanos 5,20, que Deus é riquíssimo em misericórdia, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Deus é tamanha, ela é tão grande, que ela passa por cima dessas obras da carne, ela passa por cima dessas ignorâncias e salva o espírito. Pois para isso, Jesus já morreu lá na cruz há 2000 anos atrás, para salvar esse espírito. Mas a carne está empinando, trocando tiro com a polícia. Morreu. Se consola e se contenta aí, que pelo menos... pela graça, foi salvo. Amém? Mas vai viver? Vai viver? Não. Vai reinar em vida? Não. Vai ter anjo a seu favor? Não, porque teve que morrer, ué. Estava andando na carne. Hã? Quem está entendendo o que eu estou falando? Está claro ou não está claro? Mais claro que isso não tem como. As igrejas não falam o que eu estou falando. Que pastor que fala o que eu estou falando? Nenhum. Pode procurar as igrejas, nenhum fala. Mas eu tenho que falar. Eu sou obrigado a falar, porque eu conheço a verdade, eu conheço o evangelho. Jesus já morreu para salvar. Ele já morreu para salvar. Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Se ele já veio buscar e salvar, já buscou e já salvou. Ah, mas morreu. Graças a Deus pela graça. Ah, mas como que ele vai para o céu? Irmão, quem vai para o céu é o Espírito. A carne vai para o cemitério. Ele não vai reinar em vida, ele não vai viver. Ele ficou andando armado, brabão, nervosão, é o bonzão, e armado, e não sei o quê, e eu faço e aconteço, até que alguém chegou e matou. Morreu. E aí, como é que faz? Quem está entendendo? Graças a Deus que Deus resolveu tudo antes. Porque senão, meu irmão, como que ia estar o lago de fogo, hein? Como é que ia estar lá o inferno, hein? O Tártaro, como é que ia estar lá? Tártaro é um lugar que o fogo nunca se apaga. Como que ia estar lá, hein? Se ele não tivesse resolvido antes. E o seu primo, que morreu na carne? E o seu filho? E o seu vizinho? E o seu parente? E o seu pai, que era pinguço, cachaceiro? E seu irmão, que era viciado, maconheiro? Por aí vai. Porque na família, quem que não tem? Quem não tem um vizinho? Como que ia ser, então? É isso que os evangélicos não entenderam ainda. Eles não entenderam ainda que a graça de Deus foi maior. É bom você escrever isso, hein? Eles não entenderam que a graça de Deus foi maior que quaisquer pecado na carne. A graça foi maior. Eu estou dizendo que eu apoio? Eu estou dizendo que eu concordo? Eu estou dizendo que Deus apoia essas coisas? Claro que não. Estou dizendo que há uma consequência daquilo que você planta. Por isso, Gálatas 6:7. Não erreis. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Diga, na carne. Na carne, porque o que Deus fez por você no espírito é irreversível. Diga, graças a Deus. Graças a Deus, porque ainda bem que é irreversível, né? Não, você faz uma cabeçada aí na vida e aí? Aí vai anular o que Deus fez por você? Quem é que pode anular o que Deus fez?
Como é que você vai anular o que Deus fez? O que Deus fez? Ele abre em 1 Coríntios meia dúzia. Vamos ver o que Deus fez. Ou uma das coisas que Deus fez. 1 Coríntios meia dúzia. 1 Coríntios 6. Olha o que Deus fez. Mas as pessoas não acreditam. Por isso Isaías 43:1. Quem creu na nossa pregação? As pessoas não crê. A pessoa não crê. Graças a Deus que Deus resolveu tudo antes. Os evangélicos não sabem disso. Eles pensam que Deus está salvando quem quer ser salvo. Não é assim, irmão. Não é, Deus não salva quem quer. Deus salvou quem Ele quis. É diferente. É o inverso. Não é quem quer ser salvo. Não é? Quem quer ser salvo, levanta a mão. Não é assim a Bíblia. Deus é soberano. João 15,16, Jesus diz: não fosse vós que me escolhesse, fui eu que escolhi a vós. Então não é quem quer ser salvo. Está claro ou não está claro? Olha 1 Coríntios 6, você vai ver isso. Verso 16. Veja na sua Bíblia. Olha o que Deus fez. 1 Coríntios 6, 16. Ou não sabeis... Desculpa, 19. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo... 1 Coríntios 6, 16. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. O nosso. Nosso de quem? Você acha que é só o meu e o seu? Coríntios 6, 16, 19. Não sabeis que o nosso corpo... Nosso de quem? Diga, dos filhos de Deus. Não é o meu e o seu só, mais 3, mais 4, mais 5. Nosso, dos filhos de Deus que estão na face da terra. Não importa quantos são incontáveis trilhões. O nosso de quem? Dos filhos de Deus. O que tem no nosso corpo? Coríntios 6, 19. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós. Ele habita em vós, mas as obras da carne faz o que com o Espírito Santo? Apaga ele. Está fumando maconha, está usando droga, prostituição, orgia. Não matarás, está matando. Não roubarás, está roubando. É ou não é verdade? Aí vai entristecendo o Espírito Santo, vai apagando o Espírito Santo, até que morre. Pastor, e agora ele morreu? Não falei que Deus já resolveu antes? Verso 20. 1 Coríntios 6, 20. Fostes comprados por bom preço. Diga, papai. Diga bem forte, diga, essa é a graça de Deus. Graça em? Graça em maiúsculo. Onde está a graça de Deus? Ele já resolveu antes, irmão. Você acha que Deus ia confiar em você? Você acha que ele vai confiar em você? Aí depois você não escolhe ele, como é que faz? Aí ele fica chupando o dedo? Ele passa vergonha? Sendo que Jó 42 diz o quê? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí você pega e fala não para Deus, que você não quer Deus, você já tem a sua religião. Fala sério. Está percebendo que Deus foi sábio? Deus foi inteligente? Ele arrumou tudo antes. Ele não confiou na carne. Coríntios 6,20. Fostes comprados. Para aí. Foi comprado quando? Hoje de manhã? Não. A semana passada? Claro que não. Comprado quando você nasceu? Claro que não. Comprado quando? Quando ele morreu na cruz. Mas não foi o mês passado. Você não tinha nem nascido. É motivo de falar glória a Deus. É motivo de falar Abba, Pai, com orgulho, porque você não tinha nem nascido. Mas quando diz fostes comprado, não é essa carne que eu estou vendo aí, que usa roupa, que tem cabelo. Quem foi comprado? Hebreus 12, 9. Como ele é o Pai dos Espíritos, quem foi comprado foi o seu Espírito, que foi reconciliado com Deus. Diga, essa é a graça de Deus. Que os evangélicos não entenderam até hoje. Eles falam assim, tá bom, então o cara está matando, está roubando, está prostituindo, vai ser salvo? Abre um parênteses. Quem está matando, quem está roubando, quem está prostituindo são obras da carne. E Paulo disse em Gálatas 5, 19, 20, 21, que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Romanos 14, 17. É gozo, justiça, paz e alegria. Quem está andando nas obras da carne, ele não tem essas coisas do Espírito. Então o reino de Deus não está nele. Isso não quer dizer que ele não é salvo.
Só quer dizer que o reino de Deus não está nele, porque ele está na carne. Ele apagou o espírito pela ignorância, pela malignidade que há na carne, por herança de Adão. Apagou o espírito andando demasiadamente nas obras da carne, porque carnal todos nós somos. Paulo diz, quem me livrará desse corpo? Então carnal todos nós somos. Todos nós somos carnais. A questão é que tem pessoas que estão matando, está assassinando, está estuprando. Então aí fica difícil, né, irmão? Defeitos na carne é uma coisa, mas você abundar na carne, andar demasiadamente na carne, entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo, qual a consequência da carne? Morrer. Da carne morrer. Diga, não do Espírito. Quem é que está entendendo? Só levanta a mão quem está entendendo mesmo. Está claro isso para você? Você está conseguindo separar? Agora vamos deixar claro, hein? Porque as pessoas, você acha que quem roubou, quem assaltou vai ser salvo? Irmão, se você tem essa dificuldade, você precisa ler mais Lucas 23, tá? Você tem que ler mais Lucas 23 para você ler, entender que houve um ladrão que foi pendurado na cruz, condenado à prisão, a ser preso e foi morto, morreu pendurado na cruz, pelo que ele fez. Ele era um bandido, ele era um criminoso, ele era um ladrão, ele era um malfeitor, diz a Bíblia. Criminoso, ladrão, bandido, assaltante, pessoas que praticam o mal. Você acha que ele vai ser salvo? Não, eu não acho. Foi Jesus que disse, em Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque a morte de Jesus não comprou a carne, comprou o espírito. E por que não comprou a carne e comprou o espírito? Porque o Adão, ele não estragou a sua carne. O Adão estragou o seu espírito. Isaías 59, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então o homem estava separado de Deus por causa de Adão. O que Jesus fez? Morreu na cruz e o homem estava separado, reconciliou o homem com Deus. Quando diz homem, não diz a carne, diz o espírito. Eu quero ver onde vocês vão ouvir isso. Quero ver onde vocês vão ouvir isso aí. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, Senhor? Eu quero ver o que vocês vão fazer com esse ensino aqui, com esse entendimento que vocês estão recebendo. Quero só ver o que vocês vão fazer. O que eu vou fazer? Estou gravando, estou filmando, vou espalhar para o mundo. Quero ver o que vocês vão fazer com esse entendimento. Porque uma pessoa que entende essa graça, ela não pode condenar a outra. Ela pode não concordar com as suas atitudes. Ela pode não apoiar, ela pode não aprovar, não ter o consentimento. Mas condenar? O que é condenar? Você vai para o inferno porque você fez isso. Não, você não pode falar isso aí, irmão. Jesus morreu por ela antes, meu. Consegue entender a graça de Deus? Então, 1 Coríntios 6, verso 20, Paulo deixou claro, fostes comprados. Ainda em 1 Coríntios, meia dúzia. Olha o verso 9. Ainda em 1 Coríntios 6. Verso 9. Não sabeis que os injustos não vão para o céu? É isso que Paulo falou? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É totalmente diferente, hein? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Paulo não disse que os injustos não vão para o paraíso. E o céu é o paraíso. Ele diz que não herdarão o reino de Deus que está dentro de nós. Por isso que você não vê um bandido, um assassino, um ladrão, um malfeitor, você nunca vê ele bem, ele nunca está feliz, ele nunca tem gozo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é um malfeitor. Ele pratica obras más. Então ele nunca vai estar com gozo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está apagado na vida dele. Ele precisa se converter. Ele precisa receber Jesus como Senhor, ele precisa vir para a igreja ouvir as palavras de Deus, ele precisa começar a louvar a Deus, reconhecer a Deus, exaltar, ele precisa encher o espírito dele para o espírito brilhar. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, mas está apagado, matando, roubando, assaltando, está apagado. Então quando ele se converte, o espírito começa a encher ele.
Aí começa a brilhar, até que o Espírito aviva ele. De repente vira um pastor, vira um pregador. Aí quer dizer que o Espírito avivou. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Agora, ele não herda o reino de... Herdar é receber. Ele não recebe o reino de Deus porque ele é injusto. Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não recebem o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Está vendo? Não são obras da carne? Eu não apoio, eu não concordo. Deus não apoia, Deus não concorda, Deus abomina. Essas obras da carne Deus abomina. Só que ele já salvou o espírito. Quem está entendendo? Diga, essa é a graça de Deus. Isso não quer dizer que a pessoa não tem que se converter. Isso não quer dizer que ele não tem que se converter. Está claro ou não está claro? Ele tem que se converter sim. Porque aquela pessoa de 1 Coríntios 5 não se converteu e andou demasiadamente nas obras da carne e pagou com a própria vida. Foi entregue a Satanás. Ou seja, ao poder de Deus para o mal. E a sua carne foi destruída. É o que Paulo disse em 1 Coríntios 5. Para a destruição da carne. Aqui quem está falando é quem conhece a Bíblia. Quem conhece. Estou falando que eu conheço. O que está escrito. Quem conhece também vai saber que eu estou encaixando as peças. 1 Coríntios 6, verso 9. Não erreis, hein? Não erra não, hein? Não é porque você é salvo pela graça que você vai... Não erreis, hein? Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Tem gente que quer mudar a Bíblia, mas eu não mudo não, tá? Nem efeminados. Tá? Eu não posso mudar a Bíblia. Já fizeram uma outra igreja, já fizeram uma outra Bíblia, com uma outra tradução, querendo mudar o sentido, mas eu não posso mudar, tá, irmão? Eu tenho mais de 50 Bíblias, eu não posso mudar. Nem efeminados. Não foi eu que escrevi, tá? Quando eu nasci já estava escrito. E eu não posso mudar o sentido. Efeminado. Fêmea, efeminado. Homem, efeminado. Não precisa ficar dando detalhezinho também, né? Eu acho que vocês sabem o que o texto está falando. Né? Agora, a sua vida é sua vida, a minha vida é minha vida. Tá bom? Vamos deixar isso claro? A sua vida é sua vida. E a minha vida é minha vida. Você não tem uma Bíblia, eu te dou uma Bíblia. Ou você deve ter. Se para você não tem problema nenhum, você é você e eu sou eu. Tá? Tudo bem assim? Mas que está escrito. Ó. Coríntios 6:9. Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões. Tá vendo? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem fofoqueiros maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não tem como, irmão. Não tem como. Gálatas 6, de Deus não se zomba. Não tem como herdar o reino de Deus. Está claro ou não está claro? Coloca o dedo no verso 11. Olha aqui as pessoas que se converteram. E tais, sublinha aí, ó. E tais fostes alguns de vós. Fostes, diga no passado. Mas aí recebeu Jesus como Senhor, começou a congregar e a ouvir a palavra de Deus, parou com o sambão, parou com o forró, parou com o pagode, parou com as drogas, começou a receber a graça de Deus, começou a congregar, virou um crente de verdade. Aí, Coríntios 6:11, ó. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados, mas fostes justificados. Nossa, efeminado, adúltero, ladrão, roubador. Verso 11, ó. Foram justificados. Diga, essa é a graça de Deus. Fostes justificados em nome do Senhor Jesus. E isso foi feito pelo Espírito do nosso Deus. Quer dizer, quando é ladrão, é bandido, é assassino, é traficante, é prostituta, mas quando se converte a Cristo, é lavado, é justificado pela graça de Deus. Amém, abençoado? Graça em maiúsculo. Então, para terminar essa ministração, o final eu deixei agora, para ficar bem claro, a diferença da graça para viver em graça.
Romanos 6,14. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem é que está debaixo da graça? Até as formigas estão debaixo da graça. Formiga, barata, rato. É claro que eu não estou falando deles, né? Mas até eles estão debaixo dessa nova aliança. Porque quando diz debaixo da graça, diz respeito a debaixo da nova aliança. Está claro ou não está claro? Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o tema de hoje, todos estão debaixo da graça, vírgula. Mas nem todos estão em graça. Olha o verso 9 aqui, ó. Impuros, idólatras, adultos, feminados, sodomitas, ladrão, eles estão debaixo da graça, mas não estão em graça. Está claro ou não está claro? Então o que é estar em graça? Diga comigo, debaixo da graça é debaixo dessa nova aliança. Então, Romanos 6,14, não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Quando você nasceu, você não fez nada, já nasceu debaixo da graça. Está claro? Graça em maiúsculo. Mas aí você, como escolhido de Deus, vamos para Romanos 1,5. Aí você, como escolhido de Deus, né, recebeu Jesus como Senhor, confessou a Jesus, deixou as obras da carne, veio para a igreja, veio se congregar, se reunir como igreja. Então, Romanos 1,5. Recebemos a graça, que tem que ser em maiúsculo. Está vendo o erro ortográfico? Essa graça aqui de Romanos 1,5 é mais. Por quê, hein? Ó no oculto. Ó. Recebemos a graça de Deus. Então, por isso que é graça em maiúsculo. Está claro? Romanos 1,5 está em minúsculo na letra. Mas aqui é erro ortográfico. Quem está entendendo? Isso aqui é erro ortográfico. E por que a Bíblia tem esses erros? Porque ela não foi? A Bíblia não foi interpretada. Ela só foi traduzida do hebraico para o português, do aramaico para o português, do grego para o português. Ela não foi interpretada. E graças a Deus que eles não interpretaram, porque como eles estão equivocados até hoje, imagina a cabeçada que eles iam fazer se eles fossem interpretar a Bíblia. Porque o testemunho de Jeová fizeram uma Bíblia só para eles, interpretando do jeito deles, e chegaram à conclusão que Jesus não é Deus, o que é a maior aberração doutrinária, além de heresia e aberração, se é que não é blasfêmia, hein, de falar que Jesus não é Deus. Falar que Jesus não é Deus é erro gravíssimo, hein? Falar que Jesus... Eu sou obrigado a ler Tito. Vamos lá em Tito rapidinho. Eu já volto no Romanos. Vamos lá em Tito. Sou obrigado a ler o Tito, hein? Senão, eu não vou desviar do meu assunto, não vai demorar muito. Mas o Tito eu vou ler. Tá? Tito eu vou ler. Tito 2,11. Vou ler de novo. Já tinha lido, vou ler de novo. Tito 2,11. Olha lá. Tito 2,11. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Para aí. Trazendo salvação a todos os homens. Quem é que trouxe essa salvação? Vai lá para o versículo 5. Tito 3,5. Na mesma página. Tito 3,5. Quem trouxe salvação a todos os homens? Tito 3,5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso o quê? Salvador. Quem é que não sabe que o Salvador é Deus? Quem que não sabe disso? Que a salvação só em Deus, não tem salvação em outro. Só que esse Deus é Jesus Cristo. Amém, pessoal? Quem é que deu a vida por nós? Para nos salvar? Jesus Cristo, não é isso que você sabe? Então, quando você lê a Bíblia com coração sincero. Quando você lê a Bíblia com coração sincero, você vê que o Espírito Santo está mandando ler mais um texto. 1 João, capítulo 5. Quando você lê a Bíblia com coração sincero, 1 João 5, verso 20. Olha na sua Bíblia, lá para frente. Depois de Tito, depois de Hebreu. Antes de Apocalipse. 1 João 5, 20. Ó, 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho, não está em maiúsculo? Então se refere a Jesus, tá? Jesus Cristo.
1 João 5,20. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Tem caneta aí? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Lamentável o testemunho de Jeová passar por cima de 1 João 5,20, né? Visto que na Bíblia dos testemunhos de Jeová também tem 1 João 5,20. E está escrito igualzinho, onde diz claramente que Jesus é o verdadeiro Deus. E eles dizem que não é. Aí fica difícil, né? Se a Bíblia diz que é, eles falam que não é, aí parou a conversa, né? Voltando em Romanos 1, para terminar. Romanos 1, versículo 5, que é o meu assunto. Aí fica difícil, né? Aí parou a conversa, né? Parou a conversa. Se a sua Bíblia diz que Jesus é Deus, você fala que ele não é. A Bíblia diz que, a sua diz que é. A Bíblia do Testemunho de Jeová diz que é tradução do Novo Mundo das Escrituras. Vulgo Bíblia do Testemunho de Jeová. Aquela capa cinza, eu tenho. Antes era capa preta, agora é capa cinza. Não mudou nada. É a tradução de Charles Taze Russell, o fundador do Testemunho de Jeová. Então, a Bíblia do Testemunho de Jeová tem 1 João 5,20 que diz que Jesus é o verdadeiro Deus. Aí você vai conversar com eles e fala que não é. Como é que você fala que não é se a sua Bíblia diz que é? Aí não dá, né? Romanos 1,5. Pelo qual recebemos a graça de Deus e o apostolado de... Claro, apostolado de Paulo. Não tem outro apostolado, né? É o apostolado... Só tem 2 apostolados, mas só um foi aprovado. Não precisa entrar nesse assunto de novo, né? Então recebemos Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, quando Paulo diz recebemos a graça e o apostolado é o que nos ensina a viver em graça. Não é outra coisa. Vai para 2 Tessalonicenses 2 e deixa o Romanos 1 aberto. Deixa o Romanos 1 aberto. Vai para 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deixa o Romanos 1 aberto, vai para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e pega a sua caneta na mão. 2 Tessalonicenses 2, verso 16. 2 Tessalonicenses 2, verso 16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça. Marca na sua Bíblia aí, ó. Tá vendo? E em graça. Agora aqui, acertaram quem traduziu. Graça está em minúsculo. E na verdade é mesmo em minúsculo. Porque aqui não fala da graça. Fala em graça, que é uma doutrina, que é o apostolado de Romanos 1,5. Quem está entendendo? Está claro aí? É um raciocínio, hein? Por isso você tem que estar anotando, porque você vai confiar na sua carne e amanhã você não lembra mais nada. Você tem que ter um caderno, vai anotando, vai escrevendo, para você saber a diferença. Mas o que eu vou ganhar de saber a diferença? Abençoado, você não quer reinar em vida? Você não quer aprender a falar com seus anjos? Você não quer aprender a orar corretamente? Você não quer que a sua oração seja atendida por Deus? Então, 2 Tessalonicenses 2,16, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Então, quando diz da graça, diz respeito ao dom de Deus. Pela graça sois salvos, isso é um dom de Deus. Graça em maiúsculo. Da graça. Romanos 6,14. Não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Mas quando diz em graça, aí já diz respeito ao apostolado. A doutrina que te ensina a viver e receber a graça de Deus. Está claro aí ou não está claro, hein? É bom você escrever isso para nós terminarmos, que eu tenho que dar um recado daqui a pouco. Escreva isso aí, ó. Diga comigo. Viver a graça, diga isso. Ó, essa graça é em maiúsculo, tá? Viver a. Então pode ser a ou da, tá? Viver a graça, diga, é receber o que Deus fez.
Por isso Romanos 1,5 diz o quê? Recebemos a graça, ou seja, o que ele fez. Está claro? Viver a graça é receber o que Deus fez. Ou seja, essa nova aliança. Você vê que você não teve participação nenhuma. Você não tinha nascido. E mesmo os que estão nascendo agora, ele já fez. Já morreu, já reconciliou, já salvou, já estabeleceu uma nova aliança. Está claro que já. Então, você não tem participação. Ninguém. A segunda frase, para terminar. Viver em graça. Olha como que é diferente. Ó. A primeira frase você escreveu viver a graça. Primeira frase, viver a graça. A segunda, viver em graça é viver em Cristo. Viver em graça é viver em Cristo, abençoado. É o que os filhos de Deus, a maioria dos que estão no mundo não sabem. Abre aí 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, a maioria das pessoas não sabe. São filhos de Deus, são salvos pela graça, mas ainda não vivem em graça porque não sabem. Olha aqui, o que eles não sabem? 2 Coríntios 5, 17. Olha lá. Aqui é a graça minúscula. Graça doutrina. Diga comigo, graça maiúsculo é o que Deus fez por nós. Diga, graça em minúsculo é a doutrina. Aí você precisa crer, né? Você precisa crer na doutrina. Aí já é Romanos 10. Como crerão se não há quem pregue? Mas eu não estou pregando? Então você precisa crer. Para que crer? Para você ser beneficiado, para que haja anjos em seu favor, para que você receba sinais da parte de Deus e etc, etc, etc. Né? 2 Coríntios 5,17. Ó. Portanto, se alguém está em graça ou em Cristo, que é a mesma coisa. Quem é que está em graça? Está em graça quem recebe a graça apostolado. E quem não recebeu? Aí ele está debaixo da graça. Se ele morrer, igual o ladrão na cruz, se ele é uma ovelha, então pela graça, ele é salvo. Mas ele não está vivendo em graça. Ele está vivendo no pagode, está usando droga. Ele está em prostituição. Quer dizer, ele está debaixo da graça, mas não está vivendo em graça. Quem está entendendo? Então, 2 Coríntios 5,17, portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. Está claro ou não está claro? Olha o verso 19. 2 Coríntios 5,19. Estou terminando. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo. Nossa, para mim, a maior revelação da Bíblia é essa frase. Para mim não existe outra. Olha que eu conheço a Bíblia. Olha que eu conheço a Bíblia. Para mim, a maior frase da Bíblia é essa. Para mim, a maior revelação da Bíblia é a frase que Paulo disse: Deus estava em Cristo. Ninguém sabia, ninguém falou, ninguém ensinou sobre isso. Não sabe, Tiago não sabia, o Pedro, João não sabia. E como que Paulo ficou sabendo? A ele foi revelado. Logo, a graça é uma revelação. Se não for revelado, fica difícil. Por isso que tem gente que ouve, mas se não for revelado, o problema é que os evangélicos já cauterizaram a mente com falsas doutrinas e falsos ensinos. Aí quando ouve a verdade, pensa que é mentira também. Eu já ouvi assim, como seria bom se fosse assim, salvo pela graça. Mas não está aqui em Efésios 2,8, pela graça sois salvos, não está escrito? Eu já ouvi. Até, tá bom, até parece que o diabo foi aniquilado. Tá, mas não está escrito em Hebreus 2,14? Ou é mentira? Estão percebendo? Por que não crê? Está com a mente cauterizada. Do quê? De ouvir mentiras, heresias e falso ensino, falso evangelho. Quando ouve a verdade, pensa que é mentira também. É o velho ditado: cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. É o velho ditado.
Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, muitos anos na mentira, no erro. Quando ouve a verdade, o cachorro vê a linguiça, ele acha que é uma cobra. Quando ele ouve a verdade, ele acha, tá bom que é assim, salvo pela graça. Mas não é o que está escrito? Quem está entendendo? O problema é que a mente foi cauterizada, né? Então, 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Vamos terminar com 2 Coríntios 3, do lado. O assunto hoje foi: todos estão debaixo da graça, todos, ovelhas e bodes, não estão debaixo da graça? Todos estão debaixo da graça, filhos da salvação, filhos da perdição. Mas nem todos vivem em graça. E aí eu digo somente a respeito das ovelhas, porque o bode não tem como viver em graça, né? Como é que ele vai viver em graça? Mas ele também está debaixo da graça. Ele não está debaixo da graça, mas ele não tem como viver em graça. Vamos terminar com 2 Coríntios 3, verso 15. 2 Coríntios 3, verso 15. Nós vamos ler o 14, um versículo antes, para mostrar como é que está a mente dos evangélicos. Tá? A mente dos evangélicos está assim. A do macumbeiro não está tanta, mas a do evangélico está muita. 2 Coríntios 3, 14. Os seus sentidos, ou seja, a sua mente, o seu entendimento, né? Os seus pensamentos. 2 Coríntios 3,14. Os seus sentidos foram embotados. Pastor, por que o Espírito Santo está me falando aqui? Pastor, por que você fala tanto dos evangelhos? Porque eles não entendem a Bíblia. Eles têm uma Bíblia, eles estão numa igreja, mas eles não creem na Bíblia. Isso é um escândalo. Você mostra para o evangelho que ele é salvo pela graça, ele não acredita. Você mostra para o cara que está jogando dominó. Você passa num bar, o cara está jogando dominó, está jogando baralho, está jogando sinuca. Fala para ele assim: ô irmão, posso te falar uma coisa? Você é salvo pela graça de Deus. Ele fala, amém. Ele fala assim, você é um abençoado. Amém, amém. Não é assim? Mas fala para o evangelho para você ver. É ou não é verdade? Diga, por que é assim? 2 Coríntios 3,14. Os seus sentidos estão embotados. A mente deles está cascuda. Sabe, aquele tártaro de dente de cavalo. Já viu o tártaro dentro do cavalo? Que fica amarelado, Você viu aquele tártaro que não tem... A mente deles estão assim. Embotados. 2 Coríntios 3,14. Os seus sentidos foram embotados. Por quê, hein? Pois até hoje é a leitura da antiga aliança. Por isso que nós falamos que é a igreja da lei. Você vai lá, eles estão lendo o quê? A velha aliança. Aí coloca a arca da aliança. É ou não é verdade? Coloca o candelabro, unção com óleo. Tudo que é da lei, eles trazem para... Não é? Para os dias de hoje? Por quê? Por isso que eles não entendem a graça. Os seus sentidos, 2 Coríntios 3,14. As suas mentes estão embotadas, porque até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Então o véu que eles têm não deixa eles enxergar a graça de Deus. Eles pensam que só é salvo quem está dentro da igreja deles. É ou não é verdade? Quando na verdade no mundo está cheio de salvos. Incontáveis salvos que já foram comprados pelo sangue de Jesus. E eles nem sabem. Nem sabem que é salvo. Quem está entendendo? Por isso que Paulo diz que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Então eles já são salvos pela graça. Só que eles nem sabem. Por isso nós temos que pregar o evangelho. Pastor, agora você me confundiu. Como que o evangelho foi pregado a toda criatura e vocês têm que pregar? Não, quando Paulo diz em Colossenses que o evangelho já foi pregado a toda criatura, ele está querendo dizer que a salvação já foi dada. Jesus já derramou o sangue, já comprou na cruz. Agora, nós pregar o evangelho é ensinar o que Jesus já fez, ensinar essas verdades. Quem está entendendo? Então, o evangelho já foi pregado, quer dizer, Cristo já morreu, ele já derramou o sangue, ele não vai fazer isso de novo. Agora nós temos que sair anunciando e ensinar essas verdades. Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso, hein? Então, 2 Coríntios 3,14, não foi removido porque somente, em Cristo, quer dizer, em graça. Não está escrito em Cristo? Embaixo aí você escreve, em graça.
Segundo Coríntios 3,14. Não foi removido porque somente em graça o véu é cancelado, é abolido. Como assim em graça? Por isso que os evangélicos estão com 30, 40, 50, 60, 100 anos e até hoje não entendem a graça. Por quê? Porque o véu só é tirado quem ouve a graça. E eles estão o quê? Segundo Coríntios 3,14. A leitura da antiga, então o véu vai sair quando? Nunca. Por isso que estão comemorando 100 anos. Nossa igreja tem 100 anos. Mas 100 anos de véu. É ou não é verdade? Vira a página, verso 15. Estou terminando. Segundo Coríntios 3,15. Aqui não é falar mal não, irmão. Aqui é falar a verdade. Vocês evangélicos, seja qual for a denominação, se não prega, se não ensina a graça de Deus em Cristo, que o Filho de Deus já é salvo, já é liberto, já é abençoado, já foi justificado, já foi reconciliado. Se vocês não ensinam isso, vocês estão errados diante de Deus e na Bíblia. Vocês estão equivocados. Essa teologia aí está fracassada, falida, não funciona. É heresia. É anátema, é um falso evangelho. Como é que você pode dizer que ele vai ser salvo se Jesus já morreu para salvar ele? Como é que você pode dizer que ele vai ser perdoado se Jesus já perdoou ele na cruz? É só você pensar e ser uma pessoa sincera, verdadeira de coração, íntegra, justa, reta. É só você pensar. Como é que você vai falar que o Filho de Deus vai ser perdoado se ele já foi perdoado em Cristo? Ele já foi reconciliado em Cristo. Ou Jesus não morreu na cruz ainda, segundo a sua Bíblia? Morreu ou não morreu? Ou a morte não valeu para nada? Então o evangélico é um povo indeciso, em cima do muro. Um povo covarde, que tem medo da verdade. Tem gente que foge de ouvir a graça, com medo de entender e descobrir que está errado por 50 anos. E eu que sou filho de pastor, e tive que pular esse medo, tive que enfrentar esse medo. E eu que sou filho de pastor da lei. Então Deus me revelou porque que os evangélicos têm medo de ouvir a graça. E então falam por aí, não vai lá não, igreja do diabo, portas largas. Quer dizer, na verdade é que você tem medo, você é um covarde, você é um medroso, você tem medo de abrir a Bíblia e conferir a pregação, conferir se está escrito mesmo, pensar, se Jesus morreu pelos pecados, eu não tenho como ter pecado, senão ele vai ter que morrer de novo. Pensar, vocês têm medo de pensar, porque se pensar e ler, vai ver que vocês estão errados faz anos, décadas, séculos e gerações. Então, para terminar aqui a ministração de hoje, em 2 Coríntios 3,15, e até hoje, quando é lido nessas igrejas, a lei, né? Porque Moisés é a lei. 2 Coríntios 3,15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Quando é lido Moisés, quer dizer, quando é pregado a lei, tem um véu. Por isso que eles não entendem vai entender a graça como, se tem um véu? É lido Moisés, é lido a velha aliança, por isso que tem campanha, por isso tem corrente, por isso tem sacrifício. A leitura da antiga aliança. Quem está entendendo? Para terminar, 2 Coríntios 3,16. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então Paulo está dizendo que vocês não estão convertidos ainda, né? Não é o que está escrito? Quando um deles se converte, quer dizer então que não está convertido. É ou não é verdade? E não está convertido por quê? Verso 14. A leitura da antiga aliança. Estão debaixo da lei. Vivendo da lei, não está convertido. Está claro ou não está claro? Não está convertido. Convertido a quem? Ao Cristo ressuscitado. Jesus não morreu? Não ressuscitou? Então, não estão convertidos a Cristo ressuscitado. A verdade é essa. Então tem que se converter. Tem que deixar todas essas obras da lei que vocês vivem e passar a viver por fé. Como diz Hebreus 10, 38. O meu justo verá por fé. Então você tem que viver por fé. Fé que Jesus já fez.
Ele já fez, você já é salvo. Ele já fez, você não tem pecado. Ele já fez, você já está abençoado. Ele já fez, você já está justificado. Mas vocês querem se justificar, querem se salvar, querem se libertar. Então está vivendo da lei, das obras da lei. Está claro ou não está claro? Por isso que o 16 diz o quê? Quando um deles se converte ao Senhor, aí o véu é retirado. Diga, graças a Deus. Abba, Pai. Levante a mão e diga, o véu me foi retirado. Abba, Pai, graças a Deus.